Plantas de Lavouras 2. Vou apresentar para vocês, então, a revisão sobre a cultura do amendoim. Então, a importância econômica. Ela iniciou-se na década de 1940, no território paulista, onde que ela é produzido o óleo de amendoim, é negociado no mercado internacional de óleos vegetais, também é utilizado para farelo, onde tem uma qualidade proteica alta e é utilizado para alimentação animal. Em relação à parte de inovação, auxiliou muito no aumento da produção, onde se teve novas cultivares, melhorarem as técnicas de manejo, a parte de colheita e tecnologia de secagem artificial e armazenamento ajudarem para que se tivesse um sucesso melhor. Então, nos últimos 10 anos, teve um incremento de 19% nas exportações, já o óleo de amendoim chegou a 15%, sendo uma boa fonte de renda para os produtores. Em 2007 e 2008, então se tinha 924 unidades de produção, tendo uma ampliação de 62%, passando para 1.499 propriedades em 2016 e 2017. Então, um pouco sobre a descrição botânica e morfológica. O gênero Arachis é composto por 80 espécies nativas. Os primeiros melhoradores, vamos dizer que foram os pioneiros, foram os indígenas. A espécie Arachis é originária da América do Sul e já era cultivada pelos indígenas antes do século XV. A planta pertence ao gênero Arachis, tem estrutura reprodutiva formada a partir da base da flor, o ginóforo ou esporão. Então, é uma planta poliploide, foi formada a partir da combinação de dois conjuntos completos de cromossomos, os genomas, e de duas espécies diferentes, sendo classificados como alopoliploides. Então, o amendoim é uma planta com metabolismo C3, apresenta uma taxa fotossintética líquida máxima a 30 graus. Então, sua velocidade de germinação atinge níveis máximos quando as temperaturas estão de 32 a 34 graus. Já inferiores a 18 graus, pode reduzir, então, seu poder germinativo. Na fase vegetativa, é prolongada em temperaturas abaixo da ótima, adiando o início da floração. Então, o período entre germinação e florescimento é definido também conforme o genótipo. A parte de consumo hídrico. Então, as cultivares de ciclo longo consomem 665 milímetros e as de ciclo curto, 490 milímetros. A parte de crescimento radicular ocorre nos primeiros estádios do desenvolvimento. Após o quinto e o sexto dia de emergência, a raiz principal pode crescer de 10 a 16 centímetros em profundidade. Em relação ao florescimento nas plantas de porte ereto, inicia de 20 a 30 dias após a semeadura. Solos bem drenados favorecem a aeração adequada, de modo de suprir a demanda de oxigênio para as raízes e vagens e de nitrogênio para a fixação biológica, simbiótica. Então, os principais genótipos disponíveis no mercado, então, a cultivar Valência e a Spanish. Então, seu processo de dispersão começou na África e após foi para a Europa. Então, esse cruzamento foi realizado nos anos de 1900 nos Estados Unidos. Então, a IAC começou a desenvolver o melhoramento genético pela coleta de germoplasma de plantas nativas, onde que começaram a ser geradas, então, a IOC tatu vermelho, tatu branco, IAC Ayahan, Oitarã, Tupã e Tatuí. Então, essas variedades são de porte ereto e eram melhor para os manejos da época. São plantas eretas de ciclos mais curtos, em torno de 90 a 100 dias. Na década de 80, então, foi produzido cultivares de porte ereto IAC5 e IAC22 e a IAC8112, através das hibridações. O surgimento da cultivar IAC Caipó foi marcado, então, para o melhoramento do amendoim rasteiro.
Então, durante esse período, desenvolveram outras cultivares também, como IAC 127, 137 e 147, todas moderadamente tolerantes a doenças foliares. Já nos anos de 2010, mais recentemente foi lançada a cultivar IAC COL5, com ciclo de 130 a 135 dias, que é uma cultivar tolerante a manchas foliares e ao vírus da vira-cabeça e ao granulometria, de grão de tamanho médio. Outra cultivar que foi registrada já para o final foi a IAC OL6, que tem um diferencial como o tamanho de grão. As formas de implantação. Hoje, escolher a área para cultivo é muito importante, então deve-se evitar problemas de erosão de solo, áreas com solo fértil, arenoso ou franco-arenoso, com pH próximos da neutralidade e com uma boa drenagem, para evitar o encharcamento. As cultivares de porte ereto, de ciclo curto de 90 a 100 dias, o espaçamento é de 0,5 metros por 0,2 metros. Em cada cova é colocada 2 sementes. A densidade populacional, então, final é de 160 a 200 mil plantas por hectare. As épocas de semeadura, então, é conforme as cultivar. As precoces são semeadas em meados da estação das chuvas, para aproveitar o máximo de precipitação durante a fase de florescimento e enchimento de grãos. Então, seu sistema de cultivo. É importante realizar rotação de cultura. O seu cultivo na mesma área promove o empobrecimento do solo, que também reduz a ocorrência de plantas daninhas e o surgimento de doenças e insetos e pragas, que, consequentemente, trazem uma redução na produção e um custo maior para o produtor. Os métodos de irrigação que são indicados, então, tem que só evitar o excesso de inundação total. A irrigação por aspersão em áreas maiores é indicado e a microaspersão em áreas menores. A irrigação por suco também vem sendo adotada, desde que seja devidamente sistematizada. O manejo nutricional. Então, o amendoim é uma cultura calcífilica, então é o terceiro nutriente mais requerido pela cultura, perdendo apenas por nitrogênio e potássio. Então, as deficiências de cálcio promovem vagens xoxas e cascas frágeis, diminuindo o índice de fertilidade das flores, reduzindo o número de ginóforos e tornando limitante o crescimento de raízes. Já o nitrogênio é essencial, pois está na síntese de aminoácidos, ácidos nucleicos, proteínas e enzimas, além do metabolismo de crescimento e desenvolvimento de tecidos vegetais. Sua deficiência provoca a redução da área foliar, da assimilação fotossintética, do desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas. Então, o fósforo é essencial no metabolismo das plantas, presente em vários processos biológicos, tanto na parte da energia celular, respiração e fotossíntese. A máxima disponibilidade de fósforo ocorre, então, com pH próximo de 6. O amendoim é exigente de fósforo no final da maturação, sendo que a maior parte desse nutriente absorvido é translocado para o grão. Então, a aplicação deve ser recomendada sempre em suco do fósforo. Então, o potássio é o segundo nutriente mais absorvido pela cultura, o qual desempenha várias funções metabólicas na fotossíntese, síntese de proteínas, ativação de enzima e funcionamento dos estômatos, além de otimizar a FBN e translocação dos fotoassimilados das folhas para os nódulos nas raízes. A parte de manejo de plantas daninhas, então, se tem galdroega, capim braquiária, capim perigalinha, corda de viola, guanchuma, poaia branca, picão preto, tiririca e trapuraba. Então, essas são as culturas que têm maior frequência nas lavouras de amendoim. O manejo bom é preventivo, a rotação de cultura também auxilia nessa eficiência de controle.
O controle preventivo da cultura biológico, manual, mecânico e químico deve ser realizado. Então, a limpeza dos equipamentos e uso de sementes certificadas para evitar a introdução de espécies daninhas. Manejo de insetos e pragas. São mais de 360 espécies de insetos ocorrem na cultura do amendoim. Então, no Brasil, são identificadas 20 espécies de insetos, principalmente praga na cultura do amendoim é a tríplice prateamento, lagarta do pescoço vermelho, percevejo preto, lagarta da teia e lagarta da soja. O uso de inseticida na cultura do amendoim é bem expressivo, então tem a necessidade de utilizar o módulo MIP, onde que é avaliado quando se tem uma alta infestação, a aplicação de inseticida no tratamento de semente e auxiliando com a rotação de cultura tem se tornado eficiente. Manejo de doenças. Principais doenças, então, é a mancha castanha, pinta preta, ferrugem e verrugose. O controle é realizado com fungicidas que são registrados para controle dessas doenças, como oxicloreto de cloro, clorotolonil, óxido cuproso, difenoconazol, propiconazol e mancozeb. Em relação à colheita e pós-colheita, então as cultivares de porte ereto ocorrem entre 85 a 90 dias e cultivares eretas tradicionais realizam em torno de 100 a 115 dias. Nas rasteiras, a maturação ocorre de 120 a 150 dias. A secagem, quando realizada, deve ser feita com temperaturas e umidades ideais. As sementes armazenadas com casca apresentam maior porcentagem de germinação do que sementes armazenadas sem casca. Então, por ele ser o amendoim ser uma cultivar que tem um alto nível de óleo, deve-se cuidar na conservação dele. Então, e na parte do armazenamento, para evitar a infestação de insetos, deve-se realizar o expurgo sempre preventivamente. De minha parte seria isso. Muito obrigado pela atenção de todos.